Voltei nesse canal mais esquecido do que a protagonista do livro que eu vou falar hoje. Eu vim falar sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, da Victoria E. Schwab. Victoria E. Schwab, alguma coisa assim. Esse livro eu li já faz, um tempão. E eu tô pra trazer resenha aqui nesse canal, mas eu nunca trago. Eu leio os livros, falo que vou fazer resenha, não faço. Eu nem ia fazer mais resenha dele, porque já tava mó batido, o povo já tava esquecendo da existência dele. Mas eu decidi trazer porque eu tenho que parar com isso, de prometer que vou fazer e não fazer. Então, Nossa, que calor, não. Todo vídeo eu tenho que reclamar que tá calor, porque, meu Deus do céu. Petição, meu pai colocar um ar-condicionado nesse quartinho, que esse ventilador, gente. Acho que até aqueles ventiladorzinhos assim faz mais vento que esse ventilador aqui. Voltando. Nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre esse livro e vou, dar aí uma resenha geral sobre ele para não ficar uma coisa muito repetitiva, e também porque 300 milhões de pessoas já fez o vídeo sobre ele e eu estou mega atrasada. Como o nome, do livro já diz, ele vai contar a história da Ed. É uma menina que ela vivia lá na França em 1714 e naquela época, assim, ela tinha os pais muito conservadores, porque era, uma época muito conservadora, e ela teve um casamento arranjado. A mãe dela queria que ela casasse lá com um cara que ela ajeitou, e ela queria fugir desse casamento, ela não queria de jeito nenhum. E tinha uma senhorinha que morava ali pelas redondezas, eu agora não lembro o que essa senhorinha era dela, mas eu acho que era tipo amiga dela. E essa senhorinha sempre falava pra ela que não era pra ela rezar pra deuses depois do anoitecer, porque aí ela já ia atrair deuses da escuridão, esse tipo de coisa. Então ela sempre tinha que rezar enquanto ainda tivesse a luz do dia. Era uma senhorinha que entendia bem aí desse lance de deuses. E aí ela sempre, de lá a luz do dia, ela pedia, ela chamava os deuses, tentava fazer o contato e eles nunca apareciam pra ela. E ela, naquele desespero de fugir do casamento, ela corre pra floresta e aí ela acaba fazendo um pacto com o diabo sem nem saber que era, porque acabou que anoiteceu e quem atendeu o pedido foi um deus da escuridão, que é o diabo no caso. Mãe, desculpa tá falando essa palavra aí, mas é um livro de fantasia, não vai ter como. Acaba fazendo esse pacto com o cara lá, não quero ficar repetindo também. O que ela quer é a liberdade. Ela não quer casar, ela quer ser uma pessoa livre. Porém, em troca disso, ela vai ser esquecida por todos. Então, assim, se eu tô falando com ela aqui, eu virar pra lá pra ver alguma outra pessoa e depois voltar, eu não vou saber quem é essa pessoa na minha frente, não vou me lembrar dela, vou ficar tipo, quem é esse ser humano parado na minha frente, me olhando, eu não vou conseguir me lembrar. Então, ninguém vai lembrar da Ed, só que em troca disso ela vai ser imortal até que um dia ela decida ceder e entregar a alma dela pro diabo, pro demônio aí. Então ela faz esse pacto com ele aí na hora do desespero. E na hora que ela faz, ela tá tão assim no desespero que ela não se liga muito bem nesses termos, que tipo, ninguém vai lembrar dela, ninguém, ela vai ser esquecida. E aí ela volta correndo pra casa dela, pensando, nossa, tô livre, de boa agora, não vou mais ter que casar. Só que quando ela chega lá, os pais dela tratam ela como se ela fosse uma invasora, tipo, uma intrusa ali na casa, porque eles não conhecem ela. Eles falam, agora eu não vou me lembrar, gente, se eles falam que eles não têm filho ou se eles falam que eles só têm uma filha, porque a Ed, ela tinha uma irmã. E aí dá a entender ali que eles não se conhecem e tal, e a Ed começa a ficar super desesperada, ela corre atrás da senhorinha, vai na casa da senhorinha, a senhorinha também não reconhece ela. E aí, lascou pra Ed. E acabou que passa os tempos e ela vai pegando as manhas, dos limites da maldição dela. Então, ela sabe em que momentos ela consegue despistar a pessoa. Então, ela rouba muita coisa, ela sai sem pagar,
Sabe, gente, ela faz aí um auê e ela sempre tem encontros muito casuais, porque ela já se ligou que ela nunca vai conseguir ter um relacionamento com alguém. Ela quis tanto fugir disso no passado que no presente dela, no caso 2014, muitos anos depois, acho que uns 200 anos depois, por aí, ela agora não consegue ter um relacionamento com ninguém por causa da maldição. Então são sempre relacionamentos rasos. Tem sempre um cara que ela cita lá, que ela sempre sai, ela sai direto com ele, e assim, ele vai, ela conhece ele no bar, e aí eles vão pra casa dela, aí eles vão pra casa dele, e é sempre esse ritual com esse cara, e aí na manhã seguinte eles acordam, ele não lembra quem ela é. E assim, já aconteceu isso todas as vezes. Ela sabe até como conquistar ele já, porque é uma coisa que sempre acontece. E ela lembra das pessoas, porém as pessoas nunca lembram dela. Então é sempre uma coisa assim vazia, sabe? Encontros, relacionamentos vazios. Coisa de uma noite ali, pronto, tchau, cada um pra sua casa. Só que um dia, isso que eu vou contar agora não é spoiler, tá? Vem escrito aí na sinopse do livro, quem queira ler. Um dia ela vai numa livraria na intenção de roubar um livro, claro, né? E o cara da livraria, ele lembra dela. Então, a situação é a seguinte. Ela pega o livro, e aí, quando o livreiro ali, o atendente, vira as costas pra falar com a outra funcionária, ela tenta fugir da livraria, né? Sair de lá com o livro, porque até então ele era, né, pra acontecer, dele não lembrar dela. Tipo, depois ele virar o rosto, ver uma pessoa ali aleatória e ele não lembrar quem era ela. Porém, ele vira, conversa com o atendente e depois ele volta e ele vê ela saindo com o livro. Ele corre atrás dela e fala, nossa, você não vai pagar esse livro, não sei o quê. Aí ela fala, como assim? Aí ele, você tá roubando o livro. E aí, tipo, fica esse negócio, acaba que ele deixa ela levar o livro e tal. E aí, beleza, passou, ela acha muito estranho isso, tipo, meu Deus, como assim ele não se esqueceu de mim? Como assim ele virou a cabeça, conversou com outra pessoa e ele não esqueceu quem eu sou? Aí, ela fica com aquilo na cabeça, né, desse cara aí. E aí, depois ela volta na livraria, né, num outro dia lá, ela volta e ele lembra dela de novo. Ele fala, nossa, você veio roubar outro livro? Alguma coisa assim, veio roubar de novo? E ela fica tipo assim, como assim? Eu nunca vim aqui, nunca roubei. Tipo, ela dá esse migué, sabe? Porque ela não tá acreditando que ele lembrou dela após 300 anos e ninguém lembrar dela. E aí ele fala, ai, você que veio aqui, roubou a Odisseia naquele dia lá e tal. E ela fica tipo, como assim você lembra de mim? Ela já quer, assim, pedir ele em casamento ali mesmo, porque, gente, foi o único ser humano que lembrou dela em todos esses anos. Acontece que tem todo um motivo por esse cara lembrar dela e tal. Eu vou ter que parar de falar aqui, né, porque eu não quero dar spoilers. Porém, ele realmente lembra, assim, dela. E, assim, ele é o único. Ele é literalmente a única pessoa que lembra dela. Porque, como eu disse, tem um motivo. Mas a gente só fica sabendo desse motivo muito lá pra frentona do livro, tá? Então, a respeito dele, é isso. Ele é assim. E agora, vamos aos achismos, né? A minha opinião, que às vezes pode ser a opinião de uma pessoa que leu já. E aí, pode ser compatível. Ou já pode te preparar porque você pode esperar. Nossa, não sei se isso fez sentido. Que você já possa esperar ao ler esse livro aqui. Eu achei ele... Deixa eu só confirmar aqui. Esse livro ele tem 500 páginas, redondo, 500. Tirando os agradecimentos, que ninguém leu os agradecimentos. 500 páginas redondas. Pra mim, eu acho que esse livro podia, assim, acontecer tudo que tem nele... em umas 300 páginas. 300 páginas, 200 não. 300 páginas assim, ó, estourando umas 320 pra colocar ali uma gracinha, um temperinho a mais. Eu achei 500 muito desnecessária, porque ele é um livro que vai intercalar entre passado e presente. Então a gente vai ver o passado da Ed, ela lá, todo se ferrando porque ninguém lembrava dela, ela fazendo pacto e não sei o que. E o presente, eu falei presente ou eu falei passado agora? Bom, passado dela se ferrando. E aí o presente
ela já acostumada com a situação toda, né? Tipo, ela simplesmente só aceitou e seguiu o baile. Tudo que vai acontecendo na vida dela, eu acho que poderia ser muito reduzido, porque é muito repetitivo. É muito, mas é muito repetitivo. E ela é muito dramática, ela é uma pessoa muito dramática, sabe? Ela faz um turbilhão em cima de uma coisa que, gente, foi decisão dela, sabe? O que fazer com isso? É decisão dela. E ela e esse demônio aí, eles têm um fogo no rabo, esses dois, que, sabe, fica um lero dali. Eles já ficaram, ele tem uma aparência perfeita de um homem que é o homem ideal pra ela, então ele assume a forma desse homem, né, as características, os traços, e ele é lindo, maravilhoso, é um ser encantador, esse demônio aí. Loucura, uma coisa assim, loucura. E aí, gente, ele tem um ciúme anormal dela. Anormal. Então, assim, é um dos motivos dele ter proposto, dele ter... enfim, dele ter combinado ali com ela que ninguém ia se lembrar dela, porque ele queria ela só pra ele. Só que aí aparece esse livreiro aí que faz um rebosteio geral aí e já pisa no carro do demônio aí, né? Tipo, ó, quem é você aí na parada? O que você tá lembrando dela? Tipo, uma coisa meio assim. Só que aí depois a gente descobre por quê. E eu repetindo isso, aparecendo nesse livro repetitivo. Mas ele, por ser muito repetitivo, às vezes ele fica maçante. Então o começo, ele é muito parado. Porque, tipo, tá lá ela fugindo e tal, ela faz o pacto, aí, tipo, ela tentando entender o que tá acontecendo. E até chegar nos finalmente do livro, assim, do ponto-chave, do plot twist, né, como dizem, demora muito. Você vai estar já na página 300, e tipo, aí que vai começar mesmo o circo pegar fogo. Então eu achei assim que 500 páginas pra esse livro foi muito desnecessário, tá? Então, minha opinião. Segunda coisa, eu achei as coisas pra Ed muito conveniente. É tudo assim muito conveniente. Chega num ápice aqui do livro que você já descobriu tudo, já teve assim todos os plots possível. Mas a autora, ela quis colocar mais coisa, ela invocou que ela queria 500 páginas. E aí começa a ser tudo muito conveniente pra ela, porque ela fez um pacto e até então tá dando tudo errado na vida dela. E aí do nada começa tipo meio que dar certo as coisas por causa de uma coincidência, sabe, em maldições e não sei o que. E a gente fica tipo, como isso é possível? Aí a gente lembra que é um livro de fantasia. Quem me acompanha aí ou no Instagram sabe que eu não gosto de fantasia, tanto que assim na minha estante não tem fantasia, tipo tem o Harry Potter, que é um clássico, mas fantasia mesmo, tipo isso daqui, a Cotar, sabe, esses livros assim, eu não gosto, gente, eu não gosto de livro de fantasia, por ser muito conveniente, muito fantasioso, muito cheio de blá blá blá. E aí quando começou a aparecer realmente, quando eu comprei esse livro eu não sabia que era livro de fantasia, tá? Deixando assim bem claro aqui. Quando começou a aparecer esses traços, eu comecei a pensar, tá vendo, gente, é por isso que eu não leio fantasia. É exatamente por isso. E aí, na época, eu dei 5 estrelas pra esse livro, mas hoje eu não daria mais 5 estrelas pra ele, eu daria 4. Por causa de tudo esse lance aí que eu acabei de falar. De ser muito conveniente, de ser muito arrastado, isso, aquilo. Enfim, vocês entenderam, né? Outra coisa também que eu queria falar é que eu achei que, assim, certas partes, que eu não vou poder falar as partes, né, que senão é mais fácil eu contar o livro inteiro pra vocês, eu achei que ficaram, tipo, umas pontas meio soltas, sabe? Porque foi muito da hora a ideia da Vitória de fazer esse lance aí, de esquecer, e aí uma pessoa lembrar, e depois de 300 anos. Mas eu achei que, sei lá, sabe, tiveram umas pontas que ficaram meio soltas, umas coisas meio, tipo, que se perdeu ali, e aí foi passando o capítulo e morreu ali, ninguém mais falou, sabe? Mas eu tava lembrando, eu tava muito bem lembrando. Já que ela queria fazer tanto 500 páginas, ela que colocasse explicações completas, né? Ela que fechasse em todos os parênteses que ela estava abrindo durante o livro, mas ela não fez isso. Eu achei que faltou um pouco, assim, sabe, completar umas lacunas aí que ficou meio estranha. Porém, no geral, agora,
Eu achei um livro ótimo, por ser fantasia ainda mais, já que eu não gosto de fantasia. Eu achei um livro ótimo, ele tem assim uma premissa muito boa, né? A história é muito boa. É um personagem muito bem construído, apesar dela ser esse drama todo, essa autora ela consegue descrever os sentimentos da personagem de um jeito tão real que a gente sabe, a gente consegue assim sentir a euforia dela nos momentos, sabe? Então, tipo, quando ela percebe que ela se lascou, você pensa, nossa, véi, ainda bem que eu não sou você. Tipo, você sente realmente, sabe? Que assim, ali já era. E aí vai acontecendo as coisas dela, ela só é pensando, nossa, ainda bem que eu não sou ela. Então, ele foi muito bom por causa disso, porque você consegue ter os sentimentos dos personagens do mesmo jeito que a gente consegue ter a noção aí de como ela é dramática, que eu falei, que chega a ser muito chata. Tem hora que às vezes, tipo, graças a Deus que o pessoal esquece de você, amiga, porque senão eles não iam te aguentar. Mas aí aparece esse rapaz aí, né, todo misterioso, que lembrou dela, e aí a gente não consegue mesmo largar o livro e só quer saber o que acontece no final. Agora fiquem aí por conta de vocês, se vocês vão querer encarar essas 500 páginas. Eu acho, gente, assim, eu tiraria, nossa, eu tiraria tudo isso daqui, ó, esse tanto de página aqui eu tiraria. Isso daqui tava bom já, esse livro, mas não precisava. Ou senão você faz e fecha as lacunas, que isso daí me incomodou. Mas eu gostei muito da escrita da autora, eu gostei muito, assim, dela em si, do jeito que ela aborda as coisas e tal, o jeito que ela pensa, nas ideias loucas dela aqui. Tanto que tem um próximo dela, Cidade dos Fantasmas, que eu quero ler muito isso daí. Sabendo aí, não sei se são fontes confiáveis, que quando ela assina V.E. Schwab é livro mais adulto. E aí quando ela assina o Victoria Schwab, aí já é livro assim infanto-juvenil, tipo essas coisas assim pra adolescente, tá? Então, enfim, nossa, já enrolei demais aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Agora fica aí a seu critério se você quer ler esse livro ou não. Eu recomendo sim ele, apesar de tudo. Mas, né, cada qual com o seu qual. Você lê aí você vê a sua opinião. Me siga lá no Instagram, @cantinholiterário_, tá? Obrigada por ter assistido até aqui. Queria deixar claro também alguns avisos. Agora eu também tô presente lá no TikTok, tô fazendo alguns videozinhos aí, meme. Então já me siga lá também. Eu não lembro agora de cabeça como tá o uso, eu sei que é Cantinho Literário, mas eu não lembro o jeito que tá. Então eu vou deixar aparecendo aí, beleza? Já me siga também numa outra rede social, outro aplicativo que eu dei uma nova chance, que é o Scoob. Eu tô lá atualizando minhas leituras, tô fazendo uma leitura muito massa agora em tempo real. Então aí vocês conseguem ver o que eu tô achando. Eu vou até escrevendo lá minhas reações, então já me acompanha lá. Vou deixar aqui meu user também, porque eu também não lembro de cabeça. E aí vocês me encontram lá. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí que me ajuda muito. Um super beijo e até o próximo vídeo.